Olá pessoal, passando aqui para a gente poder discutir um pouquinho, falar um pouquinho a respeito do tratamento ortodôntico em pacientes com sequela da doença periodontal. Uma dúvida bastante frequente, muitos perguntam, professor, posso tratar ortodonticamente um paciente com sequela da doença periodontal? Ou seja, com volume ósseo menor, com a perda óssea? A resposta é sim, sem dúvida a gente consegue tratar com segurança esses pacientes. Agora, professor, posso tratar um paciente ortodonticamente com doença periodontal ativa? Não. Esse paciente ele é contraindicado ao tratamento ortodôntico. Como a gente viu no vídeo de reabsorções, o que está muito relacionado quando eu tenho ou uma raiz mais curta ou um osso mais baixo, um menor suporte dessa raiz, quando eu faço a força na coroa, essa força ela vai ser dissipada no ligamento periodontal. Se eu faço uma força na coroa e eu tenho uma raiz curta ou um nível ósseo menor, eu tenho menos suporte dessa raiz, a alavanca que acontece nessa força ela é muito maior. Eu tenho muito menos área para poder dissipar essa força e com isso a pressão fica muito mais alta e aumenta muito a chance de reabsorção apical. Então, para esses pacientes com sequela da doença periodontal, com perda óssea, a gente pode de forma segura tratar os pacientes, mas tendo aquele cuidado, forças bastante leves, se possível trabalhar com fios termoativados, para que a gente tenha força leve e principalmente um intervalo maior entre as consultas. Não precisamos ativar o aparelho de 30 em 30 dias. Podemos, se necessário, trocar os elásticos para manter um número menor da placa, facilitar a higiene desse paciente, mas a evolução dos fios ocorrer num tempo maior, num tempo prolongado. Deixar com que os fios iniciais fiquem bastante passivos para que a gente evolua. E aí muitos perguntam, posso chegar no fio 19/25 de aço num paciente que tem perda óssea? Sem dúvida pode. Se a gente evoluir de forma paulatina, deixar com que cada fio fique passivo, dá tempo para que o fio faça seu efeito, devemos chegar no fio 19/25 de aço, pois só esse fio vai fazer com que o meu dente tenha uma boa posição no osso, meu dente fique bem posicionado, bem encaixado naquele osso. E é isso, uma oclusão balanceada com os dentes bem encaixados dentro do osso, é que vai nos dar longevidade para essa oclusão. Por que a gente não pode, que a gente deve evitar que o paciente com doença periodontal ativa ele é contraindicado ao tratamento ortodôntico? Porque esse paciente, quando a doença está ativa, ele tem uma reabsorção óssea descontrolada. Ele tem muitos clastos ali no ligamento periodontal fazendo essa reabsorção óssea. Se a gente faz força, a gente está liberando mais clastos e pode, ao invés de fazer numa ortodontia convencional, que acontece uma reabsorção óssea controlada, a gente está liberando mais clastos para que essa reabsorção continue de forma descontrolada. Então, tratem primeiramente a doença periodontal, orientem o paciente de vocês a controlar a doença periodontal, para aí sim fazermos uma ortodontia de forma segura, com intervalos maiores entre as consultas e força bastante leve. Nós vamos ver um caso clínico agora mostrando, exemplificando esse vídeo de hoje. Bom pessoal, então mostrando o caso clínico relacionado com o paciente com comprometimento periodontal submetido ao tratamento ortodôntico. Como a gente viu anteriormente, a gente não indica o tratamento ortodôntico para pacientes com a doença periodontal ativa. Então, pacientes que apresentem a sequela da doença periodontal podem ser indicados ao tratamento ortodôntico. Se a doença estiver ativa, como a gente viu, a gente deve contraindicar. Essa paciente foi ao consultório, já com o aparelho ortodôntico montado em tratamento ortodôntico, um tanto quanto insatisfeita com o caminhar, o desenrolar do tratamento. E aqui a gente consegue observar a descontinuidade da gengiva inserida sob o elemento 12, por exemplo, e uma paciente que estava periodontalmente comprometida e com a doença na fase ativa, uma gengiva bastante inflamada, uma profundidade de sondagem aumentada. Então foi pedido que a vista oclusal, olhem que por palatino também do incisivo lateral apresenta essa característica inflamada da mucosa gengival, e aí pedida a radiografia periapical a gente consegue observar a perda óssea bastante severa no elemento 12, assim como no elemento 26, as áreas de maior perda óssea, e a orientação foi para que ela removesse o aparelho, para que ela tivesse o maior cuidado no controle da placa, uma orientação
com o periodontista os cuidados necessários para que aí sim depois ela, não mais com a doença ativa, com a sequela da doença, para que depois ela fosse reintroduzida ao tratamento ortodôntico. Aqui após a remoção do aparelho ortodôntico, encaminhado para a periodontia, feitas as raspagens que deveriam ser necessárias, e aí sim a paciente vai voltar do tratamento periodontal com capacidade, com indicação para o tratamento ortodôntico. E aqui a gente observando em maior aumento o elemento 12, quando ela chegou com o aparelho ortodôntico e logo após a remoção do mesmo, mostrando o grau de perda óssea desse elemento, considerado até um elemento perdido para a periodontia. Tá? E aí quando a paciente volta, já com o controle da placa, aí a gente já consegue observar clinicamente essa qualidade gengival, mesmo tendo a sequela da doença, o nível ósseo diminuído em algumas regiões específicas, a gente consegue observar a qualidade, a característica da gengiva sadia, e aí sim agora a paciente pode ser submetida de forma segura à movimentação ortodôntica. Como a gente viu, devemos fazer forças leves, intervalos maiores entre as consultas, e aqui no início no reinício, digamos assim, do tratamento ortodôntico, montando o aparelho, iniciando com um fio bastante leve. E olha que legal, uma fase um pouquinho mais adiantada, o fio, a gente consegue ver pela radiografia um fio mais espesso. Olha que bacana que tem aparentemente um nível ósseo aumentando o suporte ósseo, uma neoformação óssea em torno da raiz do incisivo lateral. E aí a gente trabalha com segurança. Se vocês observarem, a gente está num fio bastante calibroso no arco superior. Quando me perguntam, vimos anteriormente, se pode chegar no fio 19-25 numa paciente com doença, com comprometimento do periodonto, pode entrar, não tem problema nenhum, desde que seja feito de forma paulatina. E na verdade esse paciente está com fio 21/25 de aço, numa tentativa de melhorar o plano oclusal bastante inclinado no início, e algumas dobrinhas para poder ir engrenando, e a paciente tinha, devido a algumas perdas, o desvio da linha média tanto superior como inferior para a esquerda, e aí a gente optou, a paciente já estava satisfeita, já não queria mais dar continuidade, aí orientada ela entendeu e optou por colocar os 2 mini implantes do lado direito, girar um pouco o arco superior e inferior para a direita, e aí usando alguns elásticos numa fase final, com um vetor de classe 2 e de intercrudação, numa fase final, e o resultado que a gente tem. Observem a saúde do periodonto, o engrenamento oclusal satisfatório, com as guias necessárias, com o encaixe dentro das possibilidades o mais correto possível, a contenção fixa, superior e inferior, e depois de 5 anos que a paciente teve o dente considerado perdido, o paciente ainda se mantém o dente estável, com saúde, com suporte ósseo necessário para essa longevidade aí do dente. O resultado final, em face, aqui a comparação do antes e depois. Observem a característica periodontal antes e depois do tratamento ortodôntico, como que é mais fácil manter uma gengiva sadia depois que a paciente foi orientada, e o resultado final em face. Ok? Então é isso. O paciente com sequela da doença periodontal pode sim ser submetido ao tratamento ortodôntico, desde que a gente não tenha doença periodontal ativa, como foi vista. Ok? Um forte abraço para vocês.